bendita de nosso Senhor. Eu convido a todos que abram suas Bíblias em Malaquias, livro do profeta Malaquias, capítulo 2, os versos de 10 a 12. Malaquias, capítulo 2, versos de 10 a 12. Nós temos acompanhado uma série expositiva nesse livro. Tivemos na semana passada a exposição do capítulo, semana anterior à passada, a exposição do capítulo 1, dos versos de 1 a 5, onde nós vimos a respeito da sentença do Senhor por conta da falha de Israel na sua relação, na sua aliança com o Senhor. Domingo passado pela manhã o pastor Carlos expôs dos versos 6 a 14, falando-nos a respeito da reprovação. Aliás, isso nós ouvimos a respeito da natureza do culto, daquilo que o Senhor nos exige a respeito do culto. E hoje pela manhã o pastor Carlos nos expôs os versos de 1 a 9 do capítulo 2, falando sobre a condição de reprovação dos sacerdotes, da liderança do povo e dos requisitos espirituais estabelecidos por Deus para a liderança do seu povo, para os pastores, para os presbíteros, para aqueles que comandam o povo do Senhor dentro deste contexto de pacto e de aliança em que fomos incluídos. E agora nós chegamos a uma sequência de textos onde nós veremos não apenas os sacerdotes, mas o próprio povo, por influência destes, se complicando em relação ao casamento. Nestes primeiros versos que nós leremos de 10 a 12, há o problema do jugo desigual. O problema do povo da aliança se dando em casamento com pessoas ímpias, com pessoas incrédulas. E nos versos seguintes que nós veremos, no próximo domingo pela manhã e noite, nós veremos sobre a reprovação do Senhor, do adultério, através do divórcio com intenções de se casar com mulheres estrangeiras. O povo de Israel estava traindo duramente o Senhor. E agora nestes versos então nós veremos a expressão dessa traição em relação ao casamento. Leiamos todos juntos então Malaquias capítulo 2, versos de 10 a 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Palavra que, tendo sido lida, já nos instrui, já nos revela, nos comunica a Tua vontade, ó Pai, a Tua instrução para as nossas vidas. Mas, ó Deus, como o Senhor mesmo nos ordenastes fazer, nós estamos aqui para ouvir a pregação, a exposição, a explicação, ó Deus, e a aplicação destes versos, de maneira que possamos colher maior proveito, de maneira que pecado, ó Deus, seja confrontado, de maneira, ó Deus, que pecado seja prevenido, ó Deus, através do aprendizado, do entendimento do Teu ensino, da Tua vontade, Deus. Portanto, ó Pai, nos oriente com a Tua palavra, de maneira que seja dito apenas aquilo que corresponda à Tua palavra, e de maneira, Senhor, que os ouvidos, os corações sejam sinceros, que haja prontidão, que haja sinceridade na audição da Tua palavra, Senhor, para acolher submissamente aquilo que for exposto.
e com prontidão de obediência nas vidas todas, em cada família. Ó Deus, haja esforço, haja dedicação do Santo Espírito do Senhor, a provisão da Tua graça, ó Deus, para que se viva uma vida que seja agradável a Ti. Portanto, ó Pai, orienta-nos o Teu povo, pela Tua palavra, é o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, quando nós falamos de casamento, nós estamos falando de algo que é difícil até entre crentes. Aqueles aqui que são casados, obviamente que os dois são crentes, sabem o quanto é difícil ser casado. Estou vendo já aqui o casalzinho mais novo da igreja rindo um pouquinho, né? Bruno e Cálita, em pouco tempo, já sabe o quanto é difícil ser casado, né? Nós temos muitos outros casais mais experientes, casais mais jovens, irmãos que já experimentaram a dor terrível de um casamento desfeito, e certamente com isso sabe dizer o quanto é difícil levar o casamento, mesmo sendo crentes. As nossas limitações provocadas pelo pecado, o nosso pecado, é um terrível inimigo do sucesso, do êxito, do bom tempo dos nossos casamentos. E Deus conhece esse fato, mas mais do que isso, Deus estabeleceu na sua palavra uma verdade, uma ordem, um mandamento, uma prescrição que tem sido negligenciada, não apenas pela igreja moderna, mas sempre foi negligenciada pelo seu povo na história. Aqui por Israel, e vários momentos da história do povo de Deus na narrativa bíblica, mas na história da igreja. Desde o encerramento do cânon, nós temos visto e ouvido dos testemunhos da negligência para com a ordem do Senhor de se evitar o jugo desigual. E certamente a igreja moderna tem enfrentado esse como um dos mais significativos desafios quando se trata de família e possivelmente da própria vida eclesiástica, como nós veremos esta noite. Eu tenho temido muito, os irmãos sabem, nós estaremos no Supremo Concílio como deputado do nosso presbitério, juntamente com outros 3 irmãos no meio do ano. Eu não sei o quanto isso de fato é real, ainda não tive acesso a esses documentos, mas sempre tem sido assédio à fidelidade da igreja, proposições no sentido da aprovação de casamentos mistos, o que em outras palavras significa rasgar a nossa confissão de fé e certamente rasgar a própria Escritura, conforme nós veremos esta noite. Portanto, o objetivo hoje, diante desse texto, em primeiro lugar, nos conscientizarmos de que casamento é uma instituição divina. E, portanto, Deus não apenas o instituiu, mas estabeleceu todas as regras e normas que se aplicam ao casamento. O casamento é algo que pertence a Deus. Em segundo lugar, compreender que Deus não aprova o casamento misto. Que Deus reprova veementemente em toda a Escritura tal tipo de casamento. Casamento entre crente, entre alguém de fato inserido na aliança do Senhor e alguém reconhecidamente incrédulo, um ímpio. E em terceiro lugar, entender que o jugo desigual acarreta-nos pesadas consequências. Esse é dos pecados, certamente um dos que mais produz danos. E danos que são colaterais, danos que atingem ao próprio crente que entra em tal pecado, e que atinge seus filhos e atinge a igreja do Senhor, conforme nós veremos na exposição desses versos. Mas antes eu gostaria de considerar a respeito de alguns conceitos prévios importantes. Eu disse que Deus instituiu o casamento, e isso é o que nós encontramos em Gênesis 2:18, quando a palavra do Senhor diz: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Portanto, Deus estabeleceu o casamento, Deus instituiu o casamento e o fez entre duas pessoas, macho e fêmea, homem e mulher.
Mas Deus não fez apenas isso. A geração antediluviana começou a produzir muitos problemas para o povo de Deus, para a descendência da mulher. À medida que esta começou-se a misturar com a descendência da serpente, de maneira que isso levou esta desobediência e a proliferação do pecado, da apostasia e da rebelião contra Deus, levou Deus a sentenciar esse povo, a pronunciar o seu julgamento, de maneira que nós chegamos ao dilúvio, e muito por conta de casamento misto, por conta de julgo desigual, por conta da mistura entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, entre aqueles que estavam na aliança do Senhor e aqueles que estavam em rebelião contra Deus. E é daí que então nós podemos chegar, depois de todo o desenrolar, todo o desenvolvimento da narrativa bíblica, a 2 Coríntios 6,14, que diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? E certamente quando o texto fala em julgo desigual, está se reportando a expressão de Deuteronômio 22:10, que diz: não lavrarás conjunta de boi e jumento, porque haverão os dois de puxar de maneira diferente. O trabalho, o jugo, a maneira de se conduzir, o peso do carro será desigual. Um puxará com mais força, outro com menos força. E é isso que acontece nesse tipo de trágica mistura, chamado casamento misto ou jugo desigual. Crente e incrédulo, juntando forças opostas, forças distintas, que certamente não haverão de cooperar. Porque diz o texto que comunhão pode haver entre as luzes e as trevas. Meus irmãos, este é um fato nas Escrituras. E para nós presbiterianos, este fato se tornou ponto confessional. A Confissão de Fé de Westminster diz: a todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar. Mas é dever dos cristãos casarem somente no Senhor. Ou seja, com pessoas que sejam tementes ao Senhor de toda a graça e que possuem o Espírito Santo da promessa. Portanto, nossa igreja já se pronunciou a respeito de casamento misto. Não há necessidade de novos documentos, não há necessidade de quaisquer exames conciliares, não há necessidade de quaisquer reuniões de concílios quaisquer para decidir e deliberar a respeito de casamento misto. Nós, como presbiterianos, herdeiros da tradição escocesa, subscrevemos, assim como os nossos pais, os símbolos de fé de Westminster, que, em reconhecendo as Escrituras, todo o ensino bíblico sobre casamento, nos ensina que é lícito casar, mas é dever dos cristãos casarem somente no Senhor. Ou seja, com pessoas que sejam tementes ao Senhor de toda a graça e que possuem o Espírito Santo da promessa. Mas isso não tem sido fácil, né? Eu sei que algumas irmãs vão até torcer o nariz para mim por conta de eu focar os meus exemplos daqui para frente um pouco mais nas irmãs, nas mulheres. Mas eu não faço com nenhum tipo de juízo de que as irmãs estejam mais propensas a isso do que os homens. Eu não quero fazer por diminuí-las. Mas nós sabemos que no nosso país tem acontecido um fenômeno demográfico muito sério, que é a questão de um maior número de mulheres do que de homens. É possível que algumas cidades tenham mais homens do que mulheres. Eu particularmente não conheço. Eu sei de um caso em uma cidade mineira, que não me recordo o nome, que o prefeito da cidade começou a oferecer empregos para homens irem trabalhar na cidade, com vistas a que eles viessem e criassem laços com a cidade e ajudassem a resolver um problema social sério que havia na cidade. O número de mulheres que avançavam nas idades e continuavam solteiras. Então, possivelmente o prefeito entendia que, atraindo trabalhadores homens para a cidade, ele fosse resolver o problema
de casamento, de falta de casamento dessas mulheres, né? Arrumando-lhes opções para marido. Em muitas de nossas igrejas, a gente tem feito estatísticas, nós pastores, presbíteros, e temos percebido que em várias das nossas igrejas tem havido mais mulheres do que homens, né? Isso faz com que muitas mulheres sucumbam àquilo que tem sido uma das grandes estratégias de Satanás durante a história da igreja. O de caírem no conto do vigário. Vocês conhecem essa expressão? É do ditado popular. A enganação. A enganação de achar que você pode se envolver numa coisa que é definida pelas Escrituras como tragédia e ruína, como uma aventura missionária. Tanto que muita gente já definiu esse tipo de investida como o chamado namoro missionário. Ai, pastor, mas ele não é tão ruim assim. Tá bem, ele não é crente, mas ele é simpático. Pensa só, pastor, eu tenho visto mais grosserias por parte dos irmãos da igreja do que dele. Eu saí com ele para jantar, nossa, como ele foi gentil. Ele puxou a cadeira para eu sentar. Os irmãos não fazem isso na igreja. Pastor, e olha só, quando eu abri a minha bolsa para tirar a carteira, para ver se eu dividi a conta com ele, ele esticou a mão e disse, não, você está sob minha responsabilidade, você é minha convidada, eu pagarei a conta inteira. Os irmãos da igreja, pastor, os que eu saí, fizeram questão de dividir a conta. E sabe aquela divisão que dá 16,70 e 5,2? Ele jogou os dois para mim, pastor. Ele fez questão de jogar a fração para eu pagar. E aí, pastor, ele não é tão ruim. Quando eu falo da igreja para ele sorri. Ele acha legal, ele diz, olha, é bom ter igreja. E então Satanás tem conseguido sucesso e mais sucesso. De maneira que não apenas moças, mas rapazes, homens e mulheres estejam caindo no conto do vigário. Estejam caindo na sedução daquele que parece ser um galã que não se dispensa. Um galã do tipo que até da igreja tem faltado. E aí não tem sido poucos os casos de tragédias e de ruínas familiares. De situações pessoais, familiares que envolvem desigrejamento, depois envolve apostasia, e hoje nós vemos gerações de filhos, netos e bisnetos que odeiam Deus. E tudo começou lá atrás, com casamento misto. Tudo começou lá atrás, com comunhão entre luz e trevas. Meus irmãos, esse é o contexto de Malaquias. Aqui nós já ouvimos, e os irmãos têm ouvido, que é um contexto muito próximo ao contexto de Neemias, o contexto de Esdras, da reocupação daqueles que haviam voltado a Jerusalém, e de que ao voltarem, esses restantes que estavam ali em Jerusalém, pelo próprio exemplo dos sacerdotes, começaram a dar-se em casamentos mistos. Começaram a se encantar com as estrangeiras. Não, as nossas mulheres estão muito sem graças. Imagine mulher afetada, desanimada por causa de cativeiro. Tudo de cabeça baixa, tudo de sobrancelha baixa. As estrangeiras são mais altivas, são mais charmosas. Olha como as estrangeiras nos parecem mais viçosas. E então, tragicamente, este povo que estava se deteriorando cada vez mais em seu relacionamento pactual com Deus, agora trai o amor do Senhor, desobedecendo a aliança do Senhor, se dando em casamento com estrangeiras. Começando pelos sacerdotes, que estavam se separando, se divorciando de suas esposas para se casarem com estrangeiras, de outros homens que estavam tomando gosto por estas mulheres. E então o Senhor, ao proferir a sentença contra Israel, não apenas condena o seu cristianismo funcional, nos versos de 1 a 5, não apenas condena a sua profanação do culto,
a sua desobediência com relação às prescrições do Senhor para o culto público do final do capítulo 1. O Senhor não apenas profere a sua sentença condenando a profanação vinda das próprias mãos dos sacerdotes, da sua desídia com o culto, do seu relaxo com o culto, mas agora o Senhor queixa, no seu amor por esse povo, da traição desse povo, que agora se dá em casamento com estrangeiras, que se dá em casamento com pessoas ímpias, contrariando as orientações, as ordenanças do Senhor. Quando nós falamos sobre os versos 1 a 5, nós falamos sobre o cinismo, da resposta que nós encontramos em vários momentos aqui desse texto, como por exemplo, lá no início do capítulo 1, no verso 2, quando diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado, Senhor? E muitas vezes, no nosso tempo, nós temos ouvido, se não cinismo, um tipo de ingenuidade absurda e inaceitável, do tipo: Senhor, eu amo, e o amor é o que mais importa. Ah, o amor. Ah, pastor, como eu amo. Ele prometeu a igreja comigo e com as crianças. Ele diz: olha, eu vou devagarzinho e tudo, mas quando nós tivermos o primeiro bebê, eu estarei lá com você na igreja. Se eu terminar com ele, pastor, ele não vai ter ninguém para levá-lo a Cristo. Pensa só, pastor, que oportunidade da vida desse homem para conhecer o Senhor. Além disso, eu tenho certeza que ele vai se tornar um cristão. Nós temos ouvido também algo ainda pior. Pastor, eu tenho orado sobre isso e sinto uma paz que esta é a vontade de Deus. Meus irmãos, como é que nós podemos orar a respeito de um pecado que nós estamos prestes a cometer? Como é que nós podemos orar e sentir paz e segurança com algo que as Escrituras chamam de pecado? Eu fico imaginando alguém chegar para nós, pastores e presbíteros, e dizer mais ou menos assim: ah, pastor, eu sei que o senhor está preocupado que eu possa estar em vias de cometer adultério, mas eu tenho orado por isso. Eu não farei se eu não sentir que isso é a vontade de Deus. Você consegue perceber o absurdo disso? Imagine alguém chegar: pastor, eu tenho orado muito, eu tenho pensado em matar o meu vizinho, mas eu não farei sem orar bastante, pastor. E eu vou orar até que eu chegue ao ponto que eu me sinta seguro, que eu tenha paz. Eu só vou matar o meu vizinho quando eu chegar a este ponto. Meus irmãos, é este o ponto, é este o fato em relação ao casamento misto. Se você tem sentido amor, se você tem se permitido ir além do primeiro encontro, se você tem se seduzido por este tipo de proposta de casamento, e pior, se você tem orado por isso, é o mesmo tipo de desenvolvimento de uma espiritualidade que se desenvolve orando para se praticar adultério, orando-se para matar pessoas. O texto diz que esse tipo de união, esse tipo de situação é pecado contra Deus e contra o seu povo. Vejam comigo, no verso 11, Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel. A Escritura só usa essa expressão hebraica traduzida por abominação com pecados como homossexualismo, sacrifício de crianças a ídolos, feitiçaria, idolatrias a deuses pagãos. É precisamente nessa categoria de pecados que a sentença proferida pelo Senhor, pela voz do profeta Malaquias, também coloca e também reduz o casamento misto. Se você namora, se você corteja e se você se casa com um ímpio, com um incrédulo, é essa a sentença proferida pelo Senhor para aqueles que estão nessa situação. A palavra de Deus está dizendo: o seu pecado, você está em pecado, e o seu pecado é equiparável a sacrificar crianças a ídolos. O seu pecado é comparável ao homossexualismo. O seu pecado é comparável à idolatria de deuses pagãos. É como você adorar Baal. Esse é o ensino das Escrituras.
E portanto, meus amados, o argumento desta noite é que para você, crente, se casar com um incrédulo é um pecado grave cometido contra o Senhor e contra a sua igreja. Eu gostaria de convencê-los firmemente disso esta noite. A despeito das histórias que cada um tem a contar, do sucesso do namoro missionário. Ah, pastor, mas o meu se converteu. E então nós começaremos a pecar deliberadamente, contando com a sorte de que a providência, a determinação do Senhor nos acompanhe em nossa viagem terrível, a viagem que queremos empreender, pecando contra o Senhor. Meus amados, há algumas coisas aqui que são desse contexto e que nós encontramos em outros livros e que também confirmam a seriedade do que eu estou dizendo. Disso se tratar de um pecado grave contra Deus e de um pecado grave contra os irmãos, contra a igreja. Em Esdras, capítulo 9 e 10, que vocês lerão em casa, não há tempo para nós lermos aqui, e Neemias, capítulo 13, dos versos 23 a 29, nós vemos que os sacerdotes estavam dando mau exemplo e se envolvendo nesse tipo de relacionamento espúrio e condenado pelo Senhor. E a verdade é que tanto Esdras quanto Neemias também expressam o mesmo aborrecimento de Deus com esse tipo de casamento. E também são claros e contundentes em dizer que se trata de pecado grave cometido contra o Senhor. E a respeito da gravidade desse pecado cometido contra o Senhor e contra a igreja, é necessário se dizer aos irmãos algumas verdades importantes. A primeira, considerando o pecado contra Deus, é o fato de que casar-se com o incrédulo é um grave pecado contra Deus que nos fez seu povo. O verso 10 diz aí: não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Aqui pai poderia ser interpretado como Abraão, mas eu prefiro a interpretação de muitos, de que aqui pai está se referindo ao próprio Deus, enquanto Deus que separou um povo para si, que o tomou como um povo de sua possessão, de sua propriedade, como um pai. Um povo que é tido por este Deus como algo precioso. Na linguagem do Novo Testamento é uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, um sacerdócio real, uma nação santa, algo que ele fez questão de se separar do restante, para ter para si. Portanto, meus irmãos, quando nós nos damos em casamento misto, nós pecamos contra isso. Nós pecamos, nos rebelamos, nos levantamos contra Deus quanto ao fato dele ter nos feito o seu povo. Nós estamos dizendo: Senhor, eu quero ignorar as fronteiras estabelecidas por Ti. Senhor, eu quero ultrapassar os marcos definidos pelo Senhor. Eu não estou satisfeito com a maneira como o Senhor me definiu. Eu não estou feliz com as limitações, com as confrontações, com o território que o Senhor definiu para que eu vivesse nele. Eu não estou satisfeito com esse seu povo. Eu não estou satisfeito com esta aliança e com esta separação que o Senhor fez. Eu quero voltar-me a me misturar. Eu quero ter de novo com aqueles que não são teu povo. Eu quero me misturar com eles, eu quero ter filhos com eles, eu quero me envolver com as coisas deles, eu quero me deitar num leito onde todas as coisas que eles praticam estão ali deitadas. Meus irmãos, é isso que nós fazemos com namoros mistos, em julgo desigual, com casamentos mistos em julgo desigual. Nós maculamos o projeto de Deus. Nós ofendemos gravemente
a separação que Deus fez de um povo especial para si. Meus irmãos, vocês precisam entender que ao nos fazer o seu povo, Deus estabeleceu os nossos limites de relacionamento, os nossos limites de envolvimento e especialmente de envolvimento conjugal, de maneira que a nossa mesa está claramente definida. Nós cantamos ao agradecer a Jesus que nós éramos inimigos dele, mas que nós agora estamos à mesa com ele. E ao voltar a estar à mesa com os incrédulos, o que nós dizemos é: Senhor, a tua mesa não é tão boa. Eu não quero tanto assim a tua mesa. Eu não me satisfaço em estar à tua mesa. Eu gostaria de me sentar à mesa de bar, à mesa dos incrédulos, à mesa dos idólatras, à mesa dos escarnecedores, à mesa daqueles que abominam o teu nome, à mesa com aqueles que odeiam o teu nome. Meus irmãos, isso já bastaria para nos convencer da gravidade deste pecado. Mas não para por aí. Casar com o incrédulo é um grave pecado contra Deus, que quer que seu povo seja santo, que não apenas seja um povo separado, mas separado para ser como ele é, separado para ter a mesma natureza e identidade em termos da santidade dele, de não aceitar o pecado, de não se contentar com as coisas imundas que Deus odeia. Paul Washer tem dito com muita frequência que uma das grandes dificuldades do cristianismo moderno, da igreja moderna, é odiar as coisas que Deus odeia. Meus irmãos, isso seguramente deveria ser mais fácil do que amar as coisas que Deus ama. Por um motivo muito simples. Porque nós temos dificuldade em ver beleza, mas temos facilidade em ver feiura. Eu tenho a certeza absoluta, estou convencido pelas Escrituras de que quem come bolota de porco sabe que está comendo bolota de porco. Eu tenho certeza que nenhum ímpio, nenhum iníquo daqueles que odeiam a Deus sabe que está comendo lavagem. Eles têm consciência do tipo de sujeira com o qual estão envolvidos. Nós sabíamos, até sermos alcançados por uma graça que nos conduziu a uma nova direção. Uma direção que agora nos conduz à esperança, quando não havia nenhuma esperança. Que nos conduz em vida quando não havia nenhuma vida. Que nos conduz vendo beleza quando não vimos nenhuma beleza. Que nos faz confiar em alguém confiável, quando antes não confiávamos em ninguém e não conhecíamos ninguém que se pudesse confiar. Portanto, casar-se com este tipo de passado nosso, casar-se com este tipo de dura realidade de apostasia, de rebelião contra Deus, é pecar contra o Deus glorioso, que é santo, 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 e que nos fez e nos separou para sermos santos. Meus irmãos, o texto bíblico diz aqui no verso 11: Judá tem sido desleal e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor. Mas não apenas isso, porque Judá também se casou com a adoradora de Deus estranho. O texto bíblico está apontando para o fato de que não apenas o lugar da adoração era sagrado, mas que as pessoas que adoravam também eram sagradas. Foram separadas para um propósito, uma vida santa. É disso, e isso é tudo sobre nós. Sobre o fato de que não fomos chamados para o tipo de vida que fomos chamados, que
chamados que custou tão caro ao nosso Senhor, para retroceder e voltar à lama. E aí alguns cedem a absurdos, do tipo, distorcendo as palavras de Paulo, quando Paulo diz que fiz-me fraco para ganhar os fracos. A linguagem de Paulo em nenhum momento é me fiz em pecado para ganhar pecadores. Eu me lembro de, na minha adolescência, gostar muito de Caio Fábio e de Jimmy Swaggart. Já está balançando a cabeça, também gostava, né? Eram pregadores carismáticos, pregadores que mexiam conosco. E em determinado momento eu me desencantei com ambos, e particularmente com o Jimmy Swaggart, que as prostitutas a quem ele se dispôs a evangelizar, foi pego se deitando com elas. Este é o grande erro e o grande engano daqueles que acham que se envolver em casamento misto será uma situação em que a minha santidade haverá de sobrepujar a falta de santidade do outro. De que o meu cristianismo haverá de encantar o outro mais cedo ou mais tarde, a ponto de que ele também será cristão. De que minha santidade o sobrepujará de maneira que ele, mais cedo ou mais tarde, se tornará santo. Nós nos esquecemos como é que a salvação se opera. Ela não se opera através de casamentos. O padrão soteriológico, o padrão de salvação nas Escrituras, se dá pela obra de Cristo aplicada aos corações dos ímpios pelo Santo Espírito de Deus. Não é uma esposa abnegada que converte o marido. Não é pelas tortas gostosas que ela fará, pelas prendas que ela demonstrará depois de uma reunião das mulheres da aliança, que ela haverá de converter o marido. Antes, o que nós percebemos é que, envolvendo-se com adoradores de deuses estranhos, aqueles que eram sagrados, aqueles que eram especiais a Deus, caros a Deus, que os havia separado para uma vida de santidade, agora estavam contaminados. Não apenas o templo, o culto havia sido profanado, mas as suas próprias vidas eram uma expressão de profanação. Portanto, meus irmãos, nós precisamos entender o quanto o casamento misto estabeleceu corrupção à raça humana. Nós vimos que no dilúvio isso aconteceu. Em Gênesis 24, dos versos 1 a 4, Abraão, já bem velhinho, fez seu servo jurar pelo Senhor que ele não tomaria uma esposa para Isaque dentre os cananeus. 2 gerações depois, como é que nós encontramos a família de Abraão? Nós vamos encontrar Esaú casado com 2 esposas descrentes. Várias vezes em Gênesis 26, 34, 35, 27, 46, 28, 8, nós vemos que estas mulheres trouxeram grande tristeza para Isaque e Rebeca. Trouxeram desordem, caos para essa família. Mais tarde, a filha de Jacó, Diná, lá em Gênesis 34, se envolveu com um homem cananeu. Seu povo convidou os filhos de Jacó para se casar com eles e viver entre eles, lá no verso 9 do capítulo 34. E mais tarde o filho de Jacó, Judá, se casou com uma mulher cananeia e começou a viver como um cananeu lá em Gênesis 38. É assim que as coisas funcionam. É por isso que as Escrituras dizem que não pode haver comunhão entre as trevas e a luz. Por quê? Porque nenhum namoro missionário, casamento missionário haverá de santificar o ímpio. Antes, atribui e trará ruína à vida daquele santo do Senhor que peca contra Deus, desobedece-o e entra nesse tipo de relacionamento. Meus irmãos, se Israel tivesse continuado a se casar com os cananeus, não tivesse o Senhor absoluto controle de toda a situação, o que nós veríamos seria a drástica, a terrível interrupção do plano de Deus de constituir um povo, uma nação para si.
Deus teve que intervir para que isso não acontecesse, para que o povo de Israel não se tornasse um povo cananeu. José teve que ser vendido como escravo ao Egito. E depois da sua família ter sido levada para lá e lá vivido 400 anos, para que através de um tratamento drástico o Senhor solidificasse com a continuidade do projeto de uma nação separada, impedindo-os de casamentos com os gentios. Será que o Senhor precisará fazer isso entre nós? A igreja brasileira que tem se dado tanto a esse tipo de prática. O que tem sido hoje a expressão da igreja brasileira, se não um terrível mosaico? E quando a confissão de fé de Westminster fala sobre julgo desigual, casamento misto, por outras passagens da Escritura, não considera apenas o ajuntamento com o ímpio, mas também com o herege, com aquele que defende heresias perniciosas. E quantos casos e exemplos nós temos tido entre nós, de presbíteros casados com adventistas. No sábado o adventista vai para a igreja dela, no domingo o presbítero está na dele. E não vemos a expressão pactual proferida por Josué quando ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O povo tem se tornado em um bando. É como se fosse a ideia do tal do lobo solitário. Não, eu caço sozinho. Eu vou à igreja sozinho. E então o marido vai para uma igreja, a esposa vai para outra igreja, e filhos estão indo para outra igreja. Você sabe qual será o destino disso? É só olhar para a história do povo de Israel e você haverá de saber qual é o destino disso. Este povo, por conta desse tipo de envolvimento, casamento com mulheres pagãs, experimentaram todo tipo de problema. Mas não fosse a intervenção dramática do Senhor na história de Israel, o fato é que Israel teria deixado de existir para confundir-se com o povo cananeu. Nós não passaremos por isso certamente, porque sabemos que o Senhor haverá de conduzir sua igreja até o final. Haverá um remanescente fiel, haverá uma igreja fiel, haverá a noiva do Senhor que será conduzida até o noivo. Mas você precisa abrir seus olhos. Você pode estar caminhando para se tornar cada dia mais distante deste casamento, destas núpcias. Você pode estar se envolvendo com algo que haverá de produzir a mesma ruína que o povo de Israel experimentou na sua própria família e na sua descendência. Que triste, que lamentável. Quantos familiares meus, conhecidos, amigos, eu tenho conversado com as matriarcas da família, com senhoras mais velhas que vão às suas igrejas, que oram, que vivem uma vida piedosa e que hoje veem os filhos vivendo todo tipo de vida, que veem os netos ateus. E tudo começou com um casamento misto. Ao longo da história de Israel nós temos muitos outros exemplos. Por exemplo, Moisés, através dele o povo foi advertido a não se casar com o povo da terra, lá em Êxodo 34 e Deuteronômio 7. E um dos inimigos mais formidáveis que Moisés teve, daqueles mais capazes, foi Balaão. E Balaão tentou amaldiçoar Israel, mas Deus não deixou. Sabe qual foi a saída de Balaão? Eu não posso amaldiçoá-los, mas eu posso insinuar a eles a sua própria tragédia. E então eles serão estimulados a se envolverem com as mulheres moabitas. E nós vamos ver tanto dano causado por isso, que lá em Números 25, Finéias teve que tomar medidas drásticas, ousadas, para parar com a praga que se abateu sobre Israel. Tudo começando com a sugestão de Balaão de fazer com que a nação de Israel se envolvesse com mulheres moabitas. Depois nós vamos encontrar Sansão.
Sansão anulado em seu ministério através do seu envolvimento com as mulheres dos filisteus, lá em Juízes 16. Mulheres estrangeiras idólatras minando o coração de Salomão, levando para longe do Senhor, conforme o registro de 1 Reis, capítulo 11, versos de 1 a 8. A ímpia Jezebel, uma idólatra estrangeira, estabelecida na adoração a Baal, esposa de um marido judeu fraco como Acabe, lá em 1 Reis 16. Josafá, que foi um rei piedoso, mas que quase arruinou o seu país, juntando o seu filho em casamento com Atalia, filha de Acabe e Jezabel, lá em 1 Crônicas, capítulo 18, verso 1. E eu poderia, meus irmãos, passar a noite toda aqui, enumerando casos e mais casos, nas Escrituras, na história da igreja, e especialmente, até mesmo contando histórias dos nossos tempos. O fato é, Deus nos fez para sermos povo santo, povo separado, povo que não se envolve com as coisas que são próprias aos idólatras, aos pagãos. E então, como se deitar no mesmo leito com estes que se envolvem com tais coisas, nos indaga a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, na sequência dos versos lá de 2 Coríntios capítulo 6, 14 em diante, ele no verso 15 ele diz: ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós fomos separados para isso, para sermos habitação do Santo Espírito de Deus, para vivermos entre os santos do Senhor, no meio de onde Deus habita, no meio de onde Deus transita, no meio de onde Deus promove a sua graça e as suas coisas benditas. E aí, nesse contexto, nós achamos que nos é permitido envolvimento com idólatras, com gente iníqua, com perversos, com hereges. Não, a palavra de Deus diz que não. A palavra de Deus diz que é grave pecado casar-se com um incrédulo, porque Deus nos chamou para sermos santos, sermos o seu povo santo. Mas há uma outra coisa aqui. Casar-se com um incrédulo é um grave pecado contra Deus, que ama o seu povo. Meus irmãos, a coisa muito séria em ofendermos o nosso Deus por conta do seu próprio amor. Nós temos aprendido aqui que a expressão do nosso Deus é a sua eleição para conosco. Essa é a grande prova do amor de Deus para as nossas vidas. As mulheres, os homens solteiros que não estão encontrando crentes para se casar, deveriam estar satisfeitos em Deus. Mas alguns começam a colocar em dúvida o amor do Senhor. Deus não me ama. Eu vou ter que dar um jeito, porque Deus não tem me amado. Eu quero tanto casar, e Deus não me dá um marido. Vocês ouviram hoje pela manhã o pastor Carlos falar sobre isso, sobre o nosso nível de satisfação. Minha vida não está boa, então como é que Deus pode me amar? E agora chegamos no ponto em que a pessoa pode dizer: mas eu queria alguém para casar. Como é que Deus me ama se eu quero tanto e não me aparece alguém? O amor de Deus deveria nos constranger, levar-nos a entender que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Será que é melhor para nós nos envolvermos num leito maculado, num lar de profanação das coisas do Senhor, do que sermos solteiros para a glória de Deus? A Escritura em algum lugar diz que é pecado ser solteiro, porque ela diz que é pecado se envolver em casamento misto. Portanto, meus irmãos, se você entende que o Senhor te amou, te elegeu e te deu uma identidade e te definiu como santo e amado do Senhor Jesus Cristo, encontre satisfação naquilo que Deus tem te dado.
Não vá correr atrás da lama. A sensação que temos é que Deus nos colocou próximo da praia. Lá em Recife, vocês sabem que tem a praia, uma favela chamada Brasília, né? Vocês sabiam disso? É uma favela que fica perto do mar, não fica muito distante do mar. É mais ou menos como se você deixasse de brincar na areia da praia gostosa de Pernambuco, com suas águas azuis, e resolvesse brincar na lama depois de chuva na favela Brasília. Não faça isso. Entenda que pecar contra o Senhor, que é um pecado grave contra o Senhor, porque Ele nos amou. Meus irmãos, é como se nós fôssemos crianças rebeldes, que não querem comer alimentos nutritivos ou escovar os dentes. E aí então nós ficamos aborrecidos com a mamãe e fugimos de casa. E aí depois de uma semana fora de casa, comendo fandangos, comendo aquele trem que fede a chulé, porque é um trem horroroso aquilo, a Eva de vez em quando dá aquilo para as nossas filhas, e assim eu falei, amor, mas tem fede, o carro está podre. E aí é como se tivéssemos fugido de casa comendo esse trem fedido que fede a chulé, e não estamos mais escovando os dentes, e aí depois de uma semana a gente chega lá, arreganha a boca na frente do espelho, olha que legal, eu estou feliz, e meus dentes ainda não apodreceram, porque não conseguimos perceber que as nossas mães sabem o que fazem quando querem que escovemos os dentes, e que comemos, e que venhamos a comer comida nutritiva. Ela sabe que ela não pensa como nós pensamos, a curto prazo, de maneira imediatista. Você pode até achar este relacionamento extremamente interessante no começo. Você pode achar que o cara é romântico, que realmente ele tem sido mais gentil e mais cortês e mais romântico do que os irmãos que você tem na igreja. Esta é a sua percepção a curto prazo. Você está lá arreganhando os dentes e vendo que meus dentes ainda não apodreceram. Mas eu quero lhe dizer com toda segurança, seus dentes já estão podres, ainda não está visível a podridão deles. Mas tudo o que é necessário para eles serem podres, já estará lá. Cuidado! Casar-se com o incrédulo é um grave pecado contra Deus, que ama o seu povo. E Satanás haverá tentar, de todos os modos, te convencer com a promessa de uma gratificação imediata. Não caia nisso. Não vá ao primeiro encontro. Se você de fato não quer isto, é preciso que você nem se dê ao luxo do primeiro encontro. A gente costumava dizer lá em Goiânia que se você não quer ir a Brasília, não pegue o ônibus. Eu não sei se vocês já perceberam, mas o quanto é difícil fazer retorno aqui depois da duplicação aqui da pista que liga Brasília a Goiânia. Por vezes, para você voltar ao caminho, você tem que andar quilômetros. Quem trafega muito nessa pista sabe disso. Se você não quer ir a Goiânia, não pegue o ônibus. Não embarque nessa. E outra coisa importante, enquanto isto é um pecado contra Deus, é que Deus disciplina o seu povo. Vejam o verso 13. Ainda fazei isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que Ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Um fato em relação à disciplina nas Escrituras, meus irmãos, é que era uma das maiores expressões de amor. Quem ama, corrige. A palavra de Deus diz que o Senhor disciplina quem ama. O Senhor corrige os seus. Aqui quem é pai e mãe sabe bem o quanto disciplinar, na maioria das vezes, em se tratando de uma criança, é maior expressão de amor do que qualquer outra coisa. A Sara, há poucos dias, pegou uma ferramenta minha que, felizmente, é, pela graça de Deus, capeada com borracha. Enfiou na tomada. Derrubou a caixa o padrão de energia lá de casa.
A Débora, desde que começou a engatear, olhava para a tomada e ela endoidava, ela ficava enfeitiçada com a tomada. A cozinha, eu já falei para vocês, o quanto ela amava a cozinha, né? Gente, quando ela começou a andar, ela entrava na cozinha, arregalava os olhos, e ela... E aí você achava que ela ia querer pegar o pote de açúcar, não, era direto na gaveta das facas. Mas, felizmente, o Senhor deu um pai e uma mãe a Débora. E nós a disciplinamos, nós a corrigimos, porque nós a amamos. E o Senhor também faz isso. Nós, na verdade, fazemos isso porque o Senhor nos ensinou a fazer. O Senhor disciplina, o Senhor corrige aqueles a quem ama. E há duas possibilidades em relação a isso. Ou você, se envolvendo em casamento misto, será extirpado da aliança. Ou você haverá de experimentar a não muito comum expressão da misericórdia de Deus e fazer se arrepender o ímpio com quem você se casou, trazê-lo à conversão, trazê-lo à igreja e minimizar os seus danos. Não corra esse risco. Você não sabe qual das duas coisas, qual das duas disciplinas o Senhor haverá de aplicar a você. Não brinque com fogo. A Débora podia entrar na cozinha no momento que nós não estivéssemos tão atentos. Ela poderia ter feito uso da faca. Você quer correr o risco de fazer uso da faca? Eu gostaria de dar um exemplo, meus irmãos, com relação ao suicídio. Quantos crentes, e obviamente quantos ímpios, tentam suicídio, mas pela pura misericórdia de Deus não conseguem morrer? Mas eu pergunto para vocês, é essa a regra para todos os casos? É assim que tem acontecido em todos os casos? Então não brinque com probabilidades. Cuidado. O fato é que basta o fato de as Escrituras te convencerem de que este é um pecado contra Deus, para que você o deixe. E finalmente eu gostaria de registrar, de advertir os irmãos de que nas Escrituras nós aprendemos de que esse é um pecado também contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor. Nós nunca pecamos em privado, meus irmãos. Até as coisas que fazemos escondidos acabam por afetar a igreja do Senhor. Andarmos juntos como igreja do Senhor é estar no mesmo barco. E querer deliberadamente praticar pecado é como se você quisesse cavar buraco nesse barco. É mais ou menos assim. É como se o Guilherme chegasse para mim e falasse: não, pastor, não se preocupa não, deixa minha vida aqui. Eu vou cavar o buraco do barco só aqui no meu lugar. Beleza, Guilherme, é só você que vai afundar. É só você que vai se arrebentar com essa brincadeira. É só hipotético, tá, gente? O Guilherme não fez isso não. Mas é assim que nós devemos entender os nossos pecados, meus irmãos. Nós somos um corpo, nós somos um organismo vital. Há vida entre nós e os outros. Há ligações sanguíneas, há veias e veias delicadas entre você e esta igreja aqui. E tome cuidado com os buracos que você quer cavar. Estamos todos no mesmo barco. Nunca pense que você está praticando um pecado em privado, porque as nossas ações são entrelaçadas como um tecido de um organismo. O que machuca um, machuca todos. Eu não me recordo de uma disciplina que tenha sido aplicada de modo bíblico, que não tenha feito toda a igreja sofrer. Há uma cena de 10 anos atrás que nunca sai da minha cabeça quando vem à mente a palavra disciplina. Enquanto o secretário do conselho anunciava a disciplina, você não conseguia distinguir na congregação quem tinha cometido o pecado. Porque todos choravam e todos sofriam, como se todos fossem o autor do pecado. Porque o dano, o sentimento de dano, a consciência de dano, havia afetado a todos. Aquele pecado que machucou, que feriu,
que trouxe dano à vida daqueles irmãos, afetou a todos nós, porque nós somos uma família, nós somos um só corpo. Há uma regra que eu e o pastor Carlos temos procurado enfatizar. A ideia é que devemos nos horrorizar mais com os nossos pecados do que com o dos outros, de sermos mais tolerantes com o pecado do outro do que com o nosso. Mas nisso nós não devemos nos esquecer que o pecado de um e de outro haverá de afetar um e outro. Portanto, você deveria entender o quanto o seu pecado não se trata de você, mas de nós. O quanto o abalo que é produzido pelo pecado de um diz respeito a todos. É isso que nós precisamos entender. Diz aqui o texto bíblico que não temos nós todos o mesmo Pai. Não nos criou o mesmo Deus, porque seremos desleais uns para com os outros. Por que haveremos de se envolver com abominação e profanação que fere a lealdade de uns para com os outros, meus amados? Que nós possamos pensar nestas verdades importantes, porque de fato, quando pecamos uns com os outros, não estamos pecando com coisas simples, nós estamos de alguma maneira profanando o pacto dos nossos pais, nós estamos ofendendo aqueles que vieram antes de nós, aqueles que nos legaram o cristianismo a nós. Nós estamos barateando a aliança de Deus aos olhos das nossas crianças. Quando nós consentimos com o casamento misto, imagina qual o sentimento de Ana Clara, Débora, Esther, Benjamim. O que haverão de pensar as nossas crianças quando nós consentimos em ter entre nós alguém se unindo a um idólatra, alguém se unindo a uma herege, alguém se unindo a alguém que pratica a impiedade deliberada, apóstata e rebelde contra Deus? Quando nós aceitamos o casamento misto, nós consentimos com um vínculo de pacto, com um pacto de idólatras. Quando nós consentimos com o casamento misto, nós barateamos o sentido de compromisso com Deus vivo. E eu fico pensando, aquela irmã ou aquele irmão que se casou com um ímpio, e aí depois vai querer criar seus filhinhos na igreja. E aí a filhinha vai crescendo e vê assim, mas papai casou com um ímpio. Papai não leva a sério Deus, não. Porque se papai estivesse tão preocupado com a igreja, por que ele foi casar com alguém de fora da igreja? Por que mamãe leva tão a sério Deus e casou com o papai, que é um beberrão, com o papai, que é um homem que fica profanando o nome de Deus aqui dentro de casa, com o papai que fica fazendo todas as coisas que a professora da escola dominical disse que é pecado, isso com maior prazer e de maneira deliberada? Como é que papai leva a sério o pacto com o Senhor, a aliança com o Senhor, se casou com mamãe, que enquanto papai está na igreja, mamãe está aqui assistindo o programa do Gugu? Como é que mamãe leva a sério o pacto e o compromisso com Deus, se ela casou com um homem que passa a tarde inteira assistindo futebol e não está nem aí para Deus? Meus irmãos, que sentido de compromisso nós ensinamos aos nossos filhos na tentativa de fazê-los crentes, se o nosso compromisso com Deus se expressa através desse tipo de licenciosidade, de permissividade com relação à lei de Deus? Eu gostaria de deixar 2 conselhos. O primeiro é: se você, como cristão, já se casou com um descrente, então você precisa arrepender-se sinceramente perante o Senhor, sofrendo com o fato de que você pecou contra Ele e contra o seu povo. O verdadeiro sacrifício a Deus é um coração quebrantado e contrito, e depois disso você precisa seguir o que Paulo orienta em 1 Coríntios capítulo 7, versos 12 a 16, que eu gostaria que você ouvisse. 1 Coríntios capítulo 7, de 12 a 16, diz a palavra do Senhor: aos mais digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone.
E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus nos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Se arrependa de ter praticado pecado contra o Senhor. Mas ouça a orientação do apóstolo Paulo. Não acumule mais um pecado, se divorciando de seu marido. Antes, confie no Senhor, na situação em que você se encontra. E quem sabe, seu marido ou sua esposa venham a se converter ao Senhor. Mas se você está em um relacionamento romântico com o incrédulo, se você ainda não se casou com ele, se você não vive maritalmente em compromisso com ele, rompa imediatamente. Essa é a orientação da palavra de Deus para você esta noite. Caia fora. Saia desta barca furada, se arrependa de seu pecado. E não prossiga nele, tornando ainda mais difícil a sua vida. Não prossiga com um namoro em julgo desigual. Essa é a orientação do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Senhor de toda a eternidade. Nós, ó Pai, clamamos a Ti, Senhor, na Tua presença, pela Tua graça, Senhor, pela Tua direção, de maneira, ó Pai, que Tu nos assista quanto ao assunto tão espinhoso, tão difícil, quanto os relacionamentos românticos, quanto aos casamentos, ó Pai. Ó Deus, quantos irmãos são tentados a se darem em relacionamentos de julgo desigual, a se darem envolvimento com incrédulos, ó Pai, com aqueles que profanam o Teu nome, com aqueles, ó Deus, que estão rebeldes, em rebelião e apostasia contra o Senhor. Ó Deus, promove em seus corações consciência da Tua lei, entendimento dela, e deles arrependimento. Ó Pai, convença-os de seu pecado, e evita o mal em suas vidas. Ó Deus, quanto àqueles que já são casados com pessoas ímpias, ó Pai, que o Senhor lhe dê vida piedosa para que santifique os seus lares. Ó Deus, eles possam buscar preservar os seus casamentos, adornando o Evangelho em bom testemunho, santificando o seu lar, especialmente seus filhos. E que, ó Deus, prostre-se diariamente em contrição pelo pecado cometido, mas em confiança no Senhor, clamando e confiando no Senhor pela salvação de seus cônjuges. E que, ó Deus, que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a Igreja do Senhor Jesus, espalhada por nossa nação, possa entender as consequências graves, terríveis, desse tipo de união, desse tipo de mistura conjugal. Ó Deus, continue a advertir os nossos corações, e que nós possamos temer as coisas que o Senhor abomina, e aprender cada dia a amar as coisas que o Senhor ama. Abençoa os nossos casais, abençoa os nossos jovens, aqueles que estão aguardando pelo seu casamento, aqueles que esperam pelo dia do seu casamento. Que o Senhor os qualifique, que o Senhor os prepare, que o Senhor conceda a graça, ó Deus, santificadora à vida deles, e que eles possam, ó Deus, crescer em doutrina santa, em sã doutrina, em conhecimento da Tua palavra, para que no casamento não haja, ó Deus, desigualdades, para que ambos possam ser igualmente dedicados na vida piedosa. Ó Deus, e os nossos jovens solteiros, que o Senhor os guarde, e que o Senhor continue a preservá-los os seus corações, convencidos de que eles precisam casar no Senhor. É o que nós te clamamos e pedimos, ó Deus, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Amém.